Agora a gente tem uma nova geração, que é uma geração das ideias, né? Como a gente fala, a geração da criatividade, dos planejamentos. E diz que parece que isso fica meio como um manual de instruções, que a prática não vai ser muito com elas. Isso é meio próprio, Bruna, dessa geração, e por quê? Primeiramente, né, bom dia a todos. Bem-vinda. Obrigada. E né, os estudos geracionais, eles visam realmente compreender mesmo, né, como que as pessoas, né, realizam, né, suas questões e de acordo também, né, com os acontecimentos mundiais, as mudanças, fatores econômicos, tudo isso faz com que o comportamento das pessoas, né, modifique de acordo com o passar do tempo, né? Só para contextualizar rapidinho, essa questão de estudos geracionais, eles são estudos muito complexos que geralmente levam em torno de 25 anos, né? Para estudar toda a geração. Exatamente, para fazer todo esse acompanhamento. Começou primeiramente com a geração tradicional, né, no início do século. A partir de 1945, né, teve aquele momento da geração que viveu aquela questão da guerra, né, teve toda uma incidência daquele período de guerra, sobre uma falta mesmo de esperança em relação ao futuro, né. Aí depois disso veio uma geração que é conhecida como Baby Boomers, ou seja, houve um aumento populacional, porque foi um período pós-guerra, as pessoas começaram a acreditar mais. Reconstruir. Exatamente, teve também uma melhoria da economia mundial, né? A partir daí, né, começou a geração X, que é em torno de 1977, presente, né? Presente. Que é uma geração que é o que a gente, né, entre 66 e 77, que é uma geração que a gente considera, né, como os nossos pais. É uma geração que tende a ter uns valores mais próprios na questão do trabalho, uma prevalência mesmo uma relação mais próxima, né, com relação assim, à empresa, por exemplo. Suor, conquistar. Isso, estarei aqui, vou dar valor a isso que eu conquistei, né? Aí a geração Y, que, vamos colocar, é num período de 1980 e poucos, até 1994, que é até a minha geração, entre aspas, né? É uma geração que teve uma mudança sobre esses valores, né? Compreende a questão da criatividade, mas ainda pega um pouquinho dessa geração X em relação à questão do pragmatismo, né? E essa nova geração, que é a geração Z, que é uma geração ainda muito nova, ainda não tem muito tempo de estudo, né? Começou a partir de 1994. É uma geração que a gente chama que são os nativos digitais. Então, uma coisa que marcou muito é a questão das mudanças tecnológicas, né? Nós que somos da geração Y também convivemos com essas mudanças, transformações tecnológicas, mais especificamente a geração Z é a geração de crianças que já começou... Já nasce com tablet, né? Isso, exatamente. E isso modifica muito a questão do comportamento, interações sociais e as diversas relações que são formadas, né, são construídas. Eu imagino, Bruna, que a facilidade, né, da própria globalização, né, a facilidade de informação, de você num clique estar inteirado com as notícias do mundo todo, isso acaba trazendo uma característica peculiar nessa geração nova, geração Z, de que tudo gera muitas ideias, né? Muito planejamento, tudo é fácil, dá para explicar tudo, né? E a gente vê assim, eu, pelo menos aqui na Rede Super, eu convivo muito com essa nova geração. A maioria tem idade para ser meus filhos, se bobear até neto. Não, neto não, mas filhos. E a gente vê pelo discurso, a quantidade de ideias, né? O mundo é perfeito, tá tudo desenhado ali. Mas eu não sei como é que funciona na hora da prática. Talvez a gente não tenha tanto tempo de estudo ainda, como você disse, para a gente verificar esse outro lado, né? Parece que, olha, nós temos o resultado aqui, ó, tá aqui o manual de instrução, agora cumpra. É mais ou menos por aí ou não, Bruna? É uma geração que está bombardeada de informações, né? Então, assim, vamos pensar que na geração Y a gente ainda tinha aquele movimento de estar realmente lidando com as transformações tecnológicas, a globalização, aquela série de informações, só que a gente teve um tempo para digerir. A geração Z,
ela vive conturbada, né, com muitas informações, e a mudança, né, é muito volátil, é muito fluido. Então, são muitas informações a serem, né, digeridas. São jovens que têm uma tendência, né, de idealizar realmente pessoas mais empoderadas, né? Vamos pensar os especialistas de Facebook, né? Hoje o Google, ele tem essa questão de facilidade mesmo de conteúdo. Qualquer coisa que você quer saber, você joga lá no Google, tem a resposta. Então, assim, as pessoas se apropriam de assuntos, né? Se politizam, entre aspas, mas a relação com as redes sociais, né? E desse saber. Entretanto, né, nessa questão de planejamento e de achar que, né, o mundo é dessa forma, e se você fizer todo esse planejamento você vai conseguir o resultado, não necessariamente é dessa forma, né? Então tem essa questão de como você vai pesar essa questão de planejamento, ideias, criatividade, que é muito bom quando se pensa em inovação, e principalmente nas tendências hoje em dia em relação a empresas, né, como a gente fala assim, startups, que tem uma base tecnológica e pensa em inovação, exploração de novos nichos. Entretanto, tem a questão do time, né? As coisas estão mudando muito, as tendências, às vezes você está criando e pensando uma coisa aqui, e se você não desenvolver, vai outra pessoa lá. Isso. Então, tem a questão também, né, de lidar com essa frustração e realmente você extrapolar essa questão da criatividade para a ação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.